Estamos começando mais um programa Força de Deus, seja bem-vindo. É uma alegria imensa ter você aqui, a sua família. Um programa onde meditamos a Palavra de Deus. Como é bom ter um programa assim. Como é bom ter um programa onde podemos meditar aquilo que é tão importante para nós, a Palavra de Deus. É um Deus que nos revelou algo. Então a gente se dedica a querer ouvi-lo, aprender dele. Então é bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando agora pela TV Século XXI, ou você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, ou Dom José Francisco Falcão. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo. Vamos estudar todas as parábolas de Jesus Cristo, 40 parábolas. Estamos na segunda, estamos na parábola dos amigos do noivo. Uma parábola maravilhosa de Jesus, que está, um dos lugares que está em Mateus, capítulo 9, versículo 15. Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Já tem alguns programas que nós estamos meditando essa parábola e nós já entendemos a realidade do jejum no Antigo Testamento, nós já meditamos a realidade do esposo no Antigo Testamento e no Novo Testamento e, portanto, nós vamos dar sequência a esta explicação. Antes, quero acolher também no meio de nós, Dom José Francisco Falcão, sua bênção. Que bom ter o senhor novamente conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Dom José, já avançamos muito na meditação dessa palavra, que é tão curta, é um versículo só em Mateus. Já falamos um pouco sobre o jejum, já falamos um pouco sobre Deus como esposo da alma. Mas a parábola diz algo interessante: vai chegar uma hora em que o esposo será tirado. O senhor disse que ia explicar isso para nós. O que significa esse esposo que vai ser tirado? Para os apóstolos que conviveram com Jesus, para os discípulos, para aqueles que ele chama de amigos, Jesus é tirado quando ele morre. E Jesus retorna. Jesus não é mais tirado, mas Jesus retorna quando ele ressuscita. Para nós, e aqui está a beleza da interpretação de São Jerônimo, que eu acho que já disse alguma coisa. Quando é que o noivo é tirado da minha vida, da sua vida, do meu coração, do seu coração? Só tem uma forma: o pecado. O pecado é arma de combate. O pecado é uma arma na luta contra aquele que é o autor do pecado. Jesus vai dizer, daqui a pouco nós vamos ver Mateus 17 e 21, quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Ora, se o esposo é tirado, vem outro que é o concorrente do esposo, que é o diabo. Lembra da casa arrumada, Sim. etc. Quando o demônio é expulso, ele vagueia pelos desertos, etc., até que ele reflete, não, eu vou voltar para a casa. E quando ele chega e encontra a casa arrumada, ele entra com quantos demônios? 7. 7 demônios. Pois bem, você com o pecado tem o poder de expulsar, de tirar o esposo da sua alma, que é Jesus. Daí, quando não é o esposo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Se você abriu, graça de Deus, está vivendo na graça, na amizade com Deus, nenhum pecado mortal, o noivo não foi tirado. Agora, com o pecado, o noivo sai. Mas a casa arrumada, o diabo vem. O noivo é tirado. Se o noivo é tirado, como é agora que eu vou tirar esse que entrou na casa no lugar do noivo? E entrou com o meu consentimento, e eu expulsei Jesus com o pecado mortal. Esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então, Jesus aqui está também falando
da situação da alma em pecado mortal. Quando a alma está em pecado mortal, o noivo foi tirado. É como se fosse, nessa terminologia de casamento, então é como se fosse um adultério. Gostei. Parece que tem muito disso no Antigo Testamento, né? Gostei. A imagem da esposa, me parece que foi Ezequiel, capítulo 16, que é Israel que se prostituiu, etc., voltou-se contra o seu esposo, que é Javé. Sim, Tiago também ele usa essa expressão, né? Adúlteros, não, acaso não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Também. Chama de adúlteros, né? Também. Um adultério espiritual, quando você tira o esposo e coloca no lugar o amante, entre aspas, que é o demônio. Sim. Vamos a São Jerônimo, porque São Jerônimo explica claramente para a senhora, para o senhor, quando é que o noivo, que é Jesus, é tirado da sua vida, da vida do seu esposo, da minha vida, da nossa vida, etc. São Jerônimo. O esposo é Cristo. A esposa, a igreja. Dessa união santa e espiritual, nasceram os apóstolos, que não podem estar tristes enquanto veem a esposa no seu quarto. E sabem que o esposo está com a esposa. Porém, quando tiver passado o tempo das núpcias e tiver chegado o da paixão e da ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão. Segundo as leis da tropologia, saibamos que, enquanto o esposo está conosco, estamos na alegria e não podemos jejuar nem estar de luto. Porém, se por causa dos nossos pecados ele de nós se afasta, então é necessário recorrer ao jejum e enlutar-se. Perfeito. Simplesmente perfeito. Então, está em pecado mortal? O esposo não está, não, no coração. Trate de jejuar. O senhor está tratando de um assunto muito importante para a fé católica. Eu acho que para muitas pessoas vamos ter que explicar, Dom José, quando o senhor fala pecado mortal, o que seria esse pecado mortal? Qual é um pecado grave? Qual é a diferença desse pecado para um outro? Existe um texto da Sagrada Escritura, há pecados que levam à morte, outros que não levam à morte. Então, para a pessoa entender, qualquer pecado tira Deus da minha alma? O que é esse pecado mortal? Vamos responder com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1857. O Catecismo está atrás de Vossa Reverendíssima. Opa! Pegue o cabra. O senhor vai... Eu abro... Leia. 1857. Para que um pecado seja mortal, são referidas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. 3 plena coisas. Consciência. Eu sei o que estou fazendo. E sei, portanto, eu tenho consciência de fazer, de dizer. E deliberadamente eu quero. Capacidade de entender, está funcionando bem, e a capacidade de decidir, você não está coagido por ninguém. E a matéria do pecado tem que ser grave. Como é que você descobre? Aqui nós temos na Escritura uma série de pecados que a Escritura diz que quem os comete não herda o reino dos céus, não se salva. Gálatas 5:19, por exemplo. É uma das relações, sim. 1 Coríntios capítulo 6, Romanos capítulo 1, etc. Sim. E também o próprio Jesus fala, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Fala uma listinha, né? Uma lista, sim. As listas do Novo Testamento, sim. E, obviamente, não somente a Escritura, mas a Escritura também com o ensinamento da Igreja. No próprio Catecismo, ao tratar de todos os mandamentos, há os pecados contra tais mandamentos, é aquilo que a tradição da Igreja Moral Católica ensina a respeito da gravidade dos pecados. Então,
Isso é importante o que o senhor está falando. Para eu saber a gravidade do pecado, então a palavra de Deus me ajuda. Tem várias listas que mostram pecados graves. Quem fizer isso não herdará o reino dos céus. Temos os mandamentos, e são sempre uma falta grave. E sempre esse manual aqui, que é o manual da igreja. É o melhor manual de teologia moral, onde temos, sim, várias exemplificações de pecados mortais ou graves. Pecado mortal e grave é a mesma coisa, de São João Paulo II, na exortação Reconciliatio et Penitência, que é o ensinamento clássico da igreja. Então, a Escritura e a tradição da igreja compendiada no Catecismo da Igreja Católica. Então, da parte do próprio pecado, a matéria. E da parte de quem comete, de quem realiza o pecado, a capacidade de entender e a de decidir. Né? Plena consciência e também a deliberação, isto é, eu agi livremente, não coagido, não pressionado por ninguém nem por nada. Então, um exemplo claro é o mandamento fala para não adulterar. A pessoa está no adultério, é um pecado grave, segundo vários textos da Sagrada Escritura. Ela sabe que é pecado grave, ela tem consciência total disso. Eu sei, mas mesmo assim eu faço. Então, isso é um pecado mortal. Quanto à matéria e quanto também à consciência e à liberdade. Sim. E a matéria, a própria Escritura diz que é grave. Só uma última questão. Como é que a gente faz? Por exemplo, pecar contra um mandamento é uma falta grave. Mas, por exemplo... Calma. Pecar contra um mandamento é pecado. A gravidade, ela precisa ser ponderada quanto à matéria e quanto à capacidade de entender e a consciência e a vontade. Por exemplo, roubar 10 centavos de uma pessoa que é bilionária é pecado? Sim. E roubar um salário mínimo de um trabalhador que só ganha um salário mínimo é pecado? Sim. Na sua opinião, qual foi o dano maior? O segundo caso. O primeiro não deixou de ser pecado, mas em comparação com esse, o dano é maior, o prejuízo é maior. Então, o próprio catecismo diz que, para você analisar também a gravidade do pecado, é preciso ver o dano em certos pecados. Então, existe uma gradação. Era aí que eu queria chegar. A gradação, sim. Mas veja, isso não é assunto. Tratou do esposo. Volte para o esposo. Não, porque é importante, porque o senhor está dizendo que o esposo sai da nossa alma. É verdade. E eu acho que para ficar claro para as pessoas, o senhor deixou claro que é o pecado mortal que é capaz de tirar da alma. É verdade. Quem está em pecado mortal perdeu a graça santificante. Perdeu o estado de amizade com Deus, sim. É uma das consequências do pecado mortal. No próprio, recomendo, foi 1857. Então, esses parágrafos anteriores e posteriores ao 1857 do Catecismo, que você pode descarregar aí no seu computador ou no seu celular, vale a pena você ter esse ensinamento consigo. É o ensinamento oficial da Igreja sobre a distinção entre pecado venial e pecado mortal. E as listas dos pecados mortais, está tudo explicadinho no Catecismo. Ótimo. O tema é importante, tema muito importante. E aí, pelo que o senhor estava falando, saindo o esposo, entra o demônio. Não tem outra alternativa. É isso a casa, Jesus disse, a casa arrumada, ou seja, não tem ninguém. Fica vazia, está vazia. É a porta para o diabo entrar. Na minha terra se diz, mente vazia é a oficina dele, do diabo. Ocupe o seu tempo, o seu coração, a sua vida. Só dê espaço no íntimo da sua alma para o esposo que é Jesus. Porque se ele, e a única pessoa que pode expulsá-lo é você, se ele não estiver no seu coração como esposo da sua alma, aí sim, é preciso jejuar para botar para fora aquele que entrou e dificilmente ele entra sozinho depois de ter saído, traz consigo 7 demônios. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Então é por isso que a gente acabou não abrindo o texto, mas o senhor falou de Mateus 17. Ah, sim, vai abrindo, mas ficou clara a imagem de São Jerônimo? Ficou muito, muito claro. Então agora sim, Mateus 17, 21, qual é o contexto? Jesus envia os apóstolos, né?
para expulsar os demônios, etc. E eles chegam com uma dificuldade, que eles não conseguiram expulsar um determinado tipo de demônio. Mateus 17, 21. Jesus responde: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Pronto, para botar para fora o amante, para que o esposo volte, então jejuarão. Aqui está a explicação. O jejum é um combate poderosíssimo na luta contra o demônio. Eu sei que não é nosso tema. É o tema. Desculpe. Pergunta que eu faço. Tá bom, desculpe. É o seguinte, por que espécie de demônio? Uma categoria de demônios. Vamos imaginar, veja, a tradição da igreja, ela associa determinados tipos de pecados a determinadas classes, por assim dizer, de demônios. Lascívia, imoralidade, vejamos preguiça, vejamos inveja, orgulho, vingança. São tipos de pecados. Uma sólida tradição da igreja identifica nessas categorias, nessas espécies de demônios, nós temos exatamente o que? São demônios particularmente voltados para instigar a natureza humana à prática de determinados tipos de pecados. E é interessante que na Bíblia nós podemos encontrar, assim, com relação aos anjos bons, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. São anjos, digamos assim, que Deus reservou para esse cuidado. É o anjo responsável por. Claro? Quando Tiago e João são enviados para pedir abrigo aos samaritanos, e os samaritanos, sabendo que eles estavam indo para Jerusalém, não deram guarida. Lembra disso? Aí os dois chegam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós ordenemos que venha um raio do céu para destruí-los? Sabe o que foi que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito vocês estão animados. Lembra disso? Lembro. Espírito de vingança. Então, Frei Gilson, veja, muitos exegetas sérios enxergam nessa frase de Jesus esta espécie de demônio como um tipo de demônio particularmente voltado para escravizar uma pessoa na prática de um determinado tipo de pecado. Então, espírito de vaidade, espírito de lascívia, espírito de depravação, espírito de inveja, espírito de orgulho, espírito disso, espírito daquilo outro. É o que vários exegetas enxergam aqui quando Jesus fala esta espécie de demônio. Ou seja, então essa espécie de demônio tem que ser expulsa, né? Está deixando claro o texto aqui, mas só através da oração e do jejum. A importância do jejum. Sim. Olha aí, minha gente, que bom o programa de hoje, hein? Ensinando a importância do jejum. Talvez você não tenha essa prática. Aliás, lá na frente a gente vai perguntar quem deve fazer isto, quem não precisa fazer jejum, e vamos entrar um pouquinho em direito canônico e talvez vai trazer algumas respostas para todos nós. Olha, o programa não acabou não. Vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos. Temos agora, eu escolhi 3 padres da igreja para falar sobre exatamente isso. Dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão.
Aí quando você percebe, não, aqui nós parece que estamos diante de uma influência, de uma ação, de uma atuação ou de uma presença, se for o caso, de uma realidade sobrenatural, não é deste mundo, não é do céu, nem é deste mundo, nem é do céu, é do inferno. Então, agora, com a palavra São Máximo de Turim. Turim é uma cidade da Itália. A cidade, tem um santo aqui em Brasília e no Brasil inteiro que vocês conhecem, São João Bosco. Dom Bosco era de Turim. São Máximo, só que Dom Bosco bem depois, São Máximo, bispo de Turim, nasceu no ano 380 e morreu bem novo, provavelmente no ano 423. Vamos ao sermão 69 de São Máximo de Turim. Do diabo, diz o Salvador, essa espécie de demônios não é expulsa senão com jejum e oração. Certamente, quer dizer que um endemoniado não pode ser libertado do diabo senão mediante jejuns. Vê, portanto, qual a eficácia do jejum. Quanta graça ele concede àquele que o pratica, pois oferece eficaz remédio. Como santifica quem o pratica, a ponto de purificar até um estranho. Assim ocorre uma coisa maravilhosa. Um jejua e outro lucra os benefícios daquele que jejua. Portanto, irmãos, não deponhamos as armas da abstinência e pratiquemos escrupulosamente e sem interrupção o jejum de 40 dias. Com efeito, o Senhor venceu o diabo depois de ter jejuado 40 dias. Não porque não pudesse vencê-lo também sem o jejum, mas para mostrar-nos que podemos ser vencedores do diabo depois de termos sido, por 40 dias, jejuando, vencedores dos desejos carnais. Um ensinamento clássico da igreja, nenhuma mudança. Aqui, lógico, São Máximo está fazendo uma exortação no começo da quaresma. Sim. Quando se jejuava realmente durante 40 dias. Bem, aqui está o primeiro contributo. E o que chama a atenção aqui, que é a doutrina da igreja, você pode jejuar pela conversão do outro. O filho está longe de Deus e ele não quer jejuar. A mãe, jejue por ele. O seu jejum pode ajudar tremendamente na luta contra o poder das trevas que está afligindo o seu filho. Sim, sem dúvida alguma. Jejuar Bonito. pelos outros. Bonito. Sim. E aqui também fala que o jejum ajuda a vencer os desejos carnais. Sim. E a pergunta é, por que, Dom José, o jejum, vamos dizer, o jejum da comida, por que isso tem tanta força contra os apelos carnais? Eu responderia de duas formas. A primeira, com São Paulo, no capítulo 7, da carta aos Romanos, a luta interior, né? O drama, eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. O segundo texto, isto é preciso subjugar os desejos da carne aos desejos do espírito. A carne está pedindo isso. O espírito diz, é preciso lutar, é preciso resistir, é preciso que eu, com a graça de Deus, domine aquilo que pode me arrastar, ou tem me arrastado, ou está querendo me arrastar, ou está me arrastando para a prática do pecado. Então, aqui, vários tipos de pecados podem ser colocados, a concupiscência desregrada, Romanos capítulo 7, o drama está aqui. Versículos de 21 a 25. Não, a partir do versículo 18, do 18 ao 24. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser.
Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem feliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Perfeito, até aí sim. E o famoso texto, trato duramente o meu corpo para que, tendo eu anunciado, para que não aconteça que, tendo eu anunciado a boa notícia para os outros, venha eu mesmo a ser condenado. Então, é um combate, ou seja, os desejos da carne pedem isso, me apontam aquilo, clamam por aquilo, e sei que aquilo pode me levar a pecar, aquilo me escraviza, aquilo é de fato uma porta para a entrada do demônio na minha vida, etc. Trato duramente o meu corpo. Daí o jejum é a forma de dizer não cedo, não faço, não me dobro, porque essa inclinação vai me levar à ruína, vai me levar a me afastar de Deus. É uma luta, é uma arma poderosa de resistência aos apelos. Faça, pense, coma, realize, porque isso vai trazer prazer para você, etc. Quando aquilo é algo pecaminoso, o jejum é uma reação violenta. Trato duramente o meu corpo, isso é uma violência, no sentido de combater aquilo que quer arruinar você. Muito bom, Dom José. Estamos tratando sobre a parábola de Jesus, que nos ensina realidades importantes sobre o jejum. Dom José terminou o bloco anterior nos trazendo um texto lindo de São Máximo de Turim e disse que teriam outros padres da igreja para trazer para nós. O senhor poderia trazer os outros padres da igreja sobre essa realidade? São João Crisóstomo dissertou muito sobre essa parábola. Ele tem uma obra chamada Comentário ao Evangelho segundo Mateus, versículo por versículo. Nem é preciso dizer que eu já devorei toda a obra dele. E aqui tirei duas citações dele. A primeira para mostrar a força do jejum, os benefícios que o jejum traz. O segundo texto é por que o demônio tem tanto medo de quem jejua. É uma boa pergunta. Vamos então ao primeiro texto. Com a palavra na homilia 57, parece que são 100 e tantas homilias dele, sobre todos os capítulos e versículos do Evangelho segundo Mateus. Na homilia 57, parágrafo 4º, vejam o que diz o que, para muitos historiadores, talvez seja o maior orador da Igreja Católica Apostólica Romana em 2000 anos. O jejum dá muita sabedoria. Faz o homem semelhante a um anjo do céu e combate os poderes incorpóreos. Mas também lhes é necessária a oração como o elemento mais principal, pois o que ora como convém e jejua não necessita de muita coisa. Porque desta maneira não se faz avaro e está pronto a dar esmola. E o que jejua sente-se leve, ora com vigilância, apaga as más concupiscências, faz a Deus propício e humilha a alma soberba. Logo, aquele que une a oração com o jejum tem asas duplas e mais rapidez do que o próprio vento. Não boceja, nem dorme durante a oração, como acontece a muitos aqui, dá vontade de rir. É verdade, ele está certo. Porém, é mais veemente que o fogo e mais fixado que a terra. Este homem é, consequentemente, o inimigo terrível do demônio. Porque não há nada mais poderoso do que o homem que ora como deve. E se tens o corpo enfermo para jejuar, não tens, no entanto, para orar. E se não podes jejuar, podes abster-te dos prazeres ilícitos. E isto não é coisa de pouca importância, nem muito distante do jejum. Ou seja, eu estou acessando demais certo site, não vou acessar. É um tipo de jejum.
eu fico aqui em cima desse computador, mas respondendo, vendo o que colocaram, o que postaram, o que isso e aquilo outro. Tá bem, vou reduzir o uso desta coisa apenas ao estritamente necessário. É outro tipo de jejum. Jejum do barulho, jejum da comida, jejum disso, jejum daquilo outro, etc. Também é um combate, também é uma disciplina. É um jejum, digamos assim, apto, direcionado para um determinado tipo de porta que pode fazer com que entrem inimigos na minha vida, inimigos de carne e osso, inimigos também invisíveis. Minha casa é um livro aberto, minha casa é isso e aquilo outro, mas é muito visitada, que maravilha, eu visito. A mulher boa, a Romaria faz. Quem sua casa está em paz? Faça jejum de visita. De visitar os outros. Restringe a visita, caso realmente de necessidade. Você que gosta de estar na casa do povo, primeiro que você durante muito tempo, a pessoa abusa da sua presença lá. Apareça lá de quando em vez. E também na sua casa. Não, minha casa, todo dia a casa está cheia. A não ser por uma razão grave, mas faça um pouco mais transforme sua casa num mosteiro, um eremitério, um cenóbio, não é? Um convento de carmelitas enclausuradas da estrita observância lá, as carmelitas. Bem, pronto, tá. Ou quanto jejum a gente pode fazer, né? Para ouvir menos, para ficar divagando, conversa sem utilidade, conversa vã, conversa fora, etc. Tantas formas de jejum você pode fazer. São João Crisóstomo, nesse sentido, é ótimo, ótimo. Alguma observação sobre São João Crisóstomo? Sim, porque é muito profundo esse texto. O que ficou claro aqui é que o jejum só tem sentido se for acompanhado de oração, porque senão não teria muito sentido. A própria frase de Jesus, volte no outro texto, sim, esse tipo de demônio, Mateus 17, a força de né? Oração e de jejum. Mateus 17, 21, sim. Um tem que vir acompanhado do outro, porque exatamente. Senão não tem sentido. Sim, São Pedro Crisólogo, eu recomendo na Quaresma, na Liturgia das Horas, um belíssimo texto de São Pedro Crisólogo sobre essas virtudes, essas armas que devem caminhar juntas. O jejum, a oração e a esmola, né? As três armas clássicas do tempo da Quaresma, quando deres esmola, quando orares e quando jejuares, né? Jesus não fala disso, o Evangelho da quarta-feira de cinza, se não me engano. Ele faz logo na primeira semana da Quaresma. Vale a pena, lá na Liturgia das Horas, eu até proponho, talvez no próximo bloco, entre um e outro, a gente lê esse texto de São Pedro Crisólogo sobre esse assunto. Não somente o jejum e não somente a oração com o jejum e, obviamente, a esmola. Os três caminham juntos, as três armas. O senhor está tudo o que eu ia falar, porque parece que o jejum não tem significado sem a oração fica mais forte com o jejum, e aí eu ia falar da esmola, porque ele fala da esmola aqui, porque muita gente se pergunta, abster-se de comer algo, por exemplo, que sentido tem? Seria mais bonito se aquilo que eu não comi pudesse doar para os pobres, alguma coisa assim? Dupla é a finalidade, segundo vários místicos, do jejum. O primeiro é abertura a Deus. Certo. O segundo é disponibilidade e solidariedade também com os necessitados. Se eu abdico dessa carne e eu me solidarizo com aqueles que não têm carne à mesa, e também isso pode vir acompanhado de um gesto bem concreto. Aquilo que eu poderia comer e do qual eu me privo, eu vou fazer uma doação. Sim, então, e rezo. Oração, jejum e esmola. É uma forma de você conjugar bem essas realidades. Não, vamos fazer o seguinte. Como se trata de um doutor da igreja e é uma leitura obrigatória para nós, clérigos, na Liturgia das Horas, me parece a terceira semana da Quaresma, vamos à leitura de São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, na Itália, bispo doutor da igreja, um dos maiores oradores da igreja, é a beleza do ensinamento sobre o jejum e a oração. Por favor. É aquele texto que o senhor já deu para mim, né?
Sim, São Pedro Crisólogo. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia o recebe. Há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia e jejum. 3 coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. O jejum é a alma da oração e a misericórdia da vida ao jejum. Ninguém queira separar essas 3 coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas ou não pratica todas simultaneamente é como se nada fizesse. Por conseguinte, quem ora também jejue, e quem jejua, pratique a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede, pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Quem jejua, pense no sentido do jejum, seja sensível à fome dos outros. Quem deseja que Deus seja sensível à sua. Seja misericordioso quem espera alcançar misericórdia. Quem pede compaixão, também se compadeça. Quem quer ser ajudado, ajude os outros. Muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia. Deste modo alcançarás misericórdia como quiseres, quanto quiseres e com a rapidez que quiseres. Basta que te compadeças dos outros com generosidade e presteza. Peçamos, portanto, destas 3 virtudes, oração, jejum, misericórdia, uma única força mediadora junto de Deus em nosso favor. Sejam para nós uma única defesa, uma única oração, sob 3 formas distintas. Reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-lo. Imolemos nossas almas pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus como ensina o profeta. Sacrifício agradável a Deus é um espírito penitente. Deus não despreza um coração arrependido e humilhado. Salmo 50, 19. Homem, oferece a Deus a tua alma. Oferece a oblação do jejum, para que seja uma oferenda pura, um sacrifício santo, uma vítima viva, que ao mesmo tempo permanece em ti e é oferecida a Deus. Quem não dá isto a Deus não tem desculpa, porque todos podem se oferecer a si mesmos. Mas para que esta oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la. O jejum só dá fruto se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. O que a chuva é para a terra, é a misericórdia para o jejum. Por mais que cultive o coração, purifique o corpo, estipe os maus costumes e semeie as virtudes, o que o jejum não colherá frutos se não abrir as torrentes da misericórdia. Tu que jejuas, não esqueças que fica em jejum o teu campo se jejua a tua misericórdia. Pelo contrário, a liberalidade da tua misericórdia encherá de bens os teus celeiros. Portanto, ó homem, para que não venhas a perder, por ter guardado para ti, distribui aos outros para que venhas a recolher. Dá a ti mesmo, dando aos pobres, porque o que deixares de dar aos outros, também tu não o possuirás. É simplesmente fantástico, não é? Fantástico. Percebeu porque eu sou apaixonado pelos padres da igreja? E eu me recordava o tempo todo de Jesus, daquele evangelho da quarta-feira de cinzas, que ele fala do jejum, da oração e da esmola. Sim. Jesus une numa coisa só, como ele disse. Quando deres esmola, quando jejuares e quando orardes. Sim. Entra no teu quarto, no caso do jejum, lava o teu rosto, para que ninguém saiba que estás a jejuar,
e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. As três realidades, elas caminham juntas e com um belo agravante. Um belo agravante. Qual é o agravante? O jejum é uma luta. Numa arena, num estádio. A esmola é uma outra luta em outro estádio, vamos dizer assim. E a oração, o jejum e a esmola. 3 estádios, 3 campos de batalhas completamente diferentes, até certo ponto. Explico. O jejum é uma luta de você contra você. A oração é uma luta para restabelecer o relacionamento seu com Deus. E a esmola é uma luta para você restabelecer da maneira de vida o seu relacionamento com os outros. Eu, Deus e os outros. Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com os outros. Jejum é uma batalha dentro de você. Oração, trate de se entender bem com Deus. Esmola, trate de se entender bem com os outros. Então, a esmola, aí vem egoísmo, vem inveja, vem raiva, vem desejo de vingança. Tudo isso, todas essas podridões, elas dizem respeito, sobretudo, ao seu relacionamento com os outros. Uhum. A esmola cura, a esmola liberta. Não é? O vaidoso que trata com desrespeito, com brutalidade os outros, a prática da caridade, uma visita a um hospital, o dedicar o tempo, o sorriso, a atenção, o cuidado, o aconselhamento para com o próximo, são formas de caridade, não é? Tive fome, não me deixe de comer, não apenas comida material, mas a comida da palavra de Deus, não é? Esse programa é um banquete, é uma forma de nós alimentarmos o coração das pessoas. Tive fome, me deixe de comer. Tive sede, me deixe sede da palavra de Deus, sede do carinho, sede da atenção, sede do zelo, sede da presença, do incentivo, do conselho do outro, etc. Todas as formas de você ir ao outro da maneira de vida, enxergando no outro Cristo Jesus, que passa fome, que passa sede, que está enfermo, que está preso nas cadeias da ignorância, do erro, da raiva, das falsas ideologias, das filosofias que escravizam o homem, impedem você de ter acesso a Deus, etc. Então, 3 âmbitos, 3 lutas, 3 estádios, digamos assim, onde ali uma batalha precisa ser travada. Você vai batalhar com Deus, vida de oração, meu Deus, misericórdia, meu Deus, compaixão, litigar com Deus, suplicar, a súplica, o louvor, a bendição, a adoração, a glorificação, o âmbito da oração. Você e Deus, você com Deus, seu relacionamento com Deus. Se está bem, pode melhorar. Se está mal, pode se transformar, etc. Jejum, dentro de mim tem essa luta interior. Esmola, minha relação com o próximo. São as 3 coisas que eu acho, São Pedro Crisólogo aqui descreveu de forma muito bonita. É impossível você dissociar as 3, não é? Então, uma leitura muito oportuna. O senhor parece que vai citar mais um texto de São João Crisóstomo. Ah, sim. Mas achei também bonito, né? Quando você não boceja nem dorme durante a oração, como acontece a muitos. Ou seja, querendo ou não, quando se vive só por alimento, só para comida, exagera-se, não se tem vontade de rezar, né? Então, o jejum também favorece esse espírito de oração. Sim, disse bem, disse bem. Vamos agora a um segundo texto muito bonito que eu escolhi. Eu devo dizer a vocês que, como tenho considerável quantidade de textos dos padres da igreja, não é fácil para mim colocar somente alguns. Mas se a gente ficar aqui somente num padre da igreja, vamos anos e anos só em cima de um versículo, não dá. Aí eu tenho que escolher dos melhores, os melhores dos melhores dos melhores dos melhores. São João Crisóstomo, na homilia 5 sobre a penitência.
vós nada deveis temer. Ao ouvir dizer que o jejum é um terrível tirano, olha que interessante, um terrível tirano. Com efeito, ele não faz medo a vós, mas ao demônio. Olha que forte. Se aparecer um possesso, mostrai-lhe a face austera do jejum, e congelado pelo medo, ficará mais imóvel, diria, que as pedras, como amarrado por uma corda. Sobretudo quando com o jejum vier a oração, sua irmã ou consorte. Por isso, o mesmo Cristo disse que somente com o jejum e a oração é possível expulsar certa casta de demônios, adversários da nossa salvação. Porque estamos dispostos a expulsá-los. E o jejum é sumamente temível para esses inimigos da nossa vida. Longe de temê-lo, amemo-lo e abracemo-lo. De novo, outro texto que eu achei assim muito bonito, não posso deixar de citar, nesse assunto da certo tipo de demônio só se vence com jejum e com oração. Aí a frase do próprio Jesus, gravem, Mateus 17, 21. Forte esse texto. Ou seja, o demônio tem de fato medo de uma pessoa que jejua, que reza. Sim. Eu creio que, Dom José, isso está despertando em muitas pessoas neste programa, falar, meu Deus, eu não tenho jejuado, eu posso fazer e não tenho jejuado. E talvez você entender a importância de colocar isto na sua vida, o jejum. E lá na frente a gente ainda vai explicar como você pode fazer. Agora, Dom José, uma coisa é muito importante ser perguntada nesta hora. Estamos entendendo a importância do jejum, mas podemos fazer um jejum talvez falso, um jejum que não seja autêntico, um jejum que seja só uma dieta, um jejum que não agrade a Deus de verdade. Então a pergunta que eu ia fazer para o senhor era essa: o que é um jejum autêntico e o que é um jejum que desagrada a Deus? Existe algum jejum que desagrada a Deus? Tem sim. Tem oração que desagrada a Deus, tem oração que o Senhor fica indignado. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Sim. Tem o convencido arrogante, eu te dou graça, Senhor. Porque era uma oração, né? Era uma oração, sim. Não sou como os demais, como aquele coitado infeliz ali, que eu pago o dízimo de tudo, etc, etc. Ele de pé. E o outro lá atrás, não é, que é o publicano, que não ousava olhar para o céu. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. Esse voltou para casa justificado e o outro não. Então, tem oração que não agrada a Deus. Tem jejum que não agrada a Deus. E tem esmola que não agrada a Deus. São Paulo diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, não serei nada. Né? Então, voltando à sua pergunta, tem jejum que agrada a Deus? Tem. E tem jejum que desagrada a Deus? Tem. Nas próprias palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18, nós temos sim. O próprio Jesus diz, esse texto ele é perfeito porque ele mostra o jejum que não agrada e o jejum que agrada. Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis o ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Pronto. Como estamos a menos de 4 minutos do final, eu escolhi dois doutores da Igreja, santos doutores da Igreja, Santo Agostinho e São Leão Magno, Papa, para destrinchar um pouquinho esse ensinamento de Jesus, coisa que
peço a Vossa Reverendíssima, retome no programa seguinte, Santo Agostinho e São Leão Magno. Aqui está a chave para a gente entender o jejum que agrada a Deus, entrar no quarto. Para que o Pai, que vê o que está oculto, lhe dê a recompensa. E o jejum que desagrada a Deus é quando você faz para ser visto pelos homens. Aqui está o motivo, a modalidade, como você realiza essa prática milenar, ou bimilenar, ou trimilenar. É uma prática constante no Antigo Testamento, como nós já vimos. Então, é o motivo. Com que finalidade você está fazendo isso? Isso faz toda a diferença. Jesus já tratou aqui. Você entrar no quarto, o que significa? Lavar o rosto, o que significa? Para que ninguém saiba o que significa, só Deus saiba e o que isso significa. Isso, como vai precisar de tempo, de uns 5 ou 10 minutos, e não temos mais, temos menos de 3 minutos, me cobre isso no próximo encontro. Porque o que nós vimos no Antigo Testamento é que o jejum humilhava, né? É uma certa humilhação. E Jesus está criticando um jejum que te torna orgulhoso, que te torna soberbo, ou seja, não faz sentido nenhum. A palavra que eu qualificaria aí para esses, veja, por favor, para manifestar aos homens que jejuam. Isso é vaidade. Vaidade. Isso é vaidade. Orgulho, vaidade. A palavra certa é a vaidade. Vaidade. O orgulho também, sim. Isto é, eu quero o aplauso dos outros, eu quero o reconhecimento dos outros, porque eu quero que os outros saibam que eu estou aqui com essa cara de boi morto, porque... Ou seja, em vez de se humilhar, sim. Quer sim vai descer. Quer sim vai descer. Essa é a palavra. Vaidade, sim. Isso Muito estraga importante. a prática do jejum. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, estamos chegando ao fim de mais um programa e já ficamos aqui com o desejo de quero mais para a próxima semana. Estamos tratando sobre o jejum, sobre a oração. Aprendi uma coisa importante que eu e você hoje. Não tem como falar de jejum sem falar de esmola e sem falar de oração. É inseparável uma coisa da outra, com aquele belíssimo texto de São Pedro, Crisólogo. Então, você está recebendo aqui material profundo, de graça para você. Aproveite. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Através do YouTube você consegue fazer isso. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Esperamos você na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.